Olá galera, eu me chamo Paula e hoje iremos ver a evolução da tabela periódica, o histórico da tabela periódica, como surgiu e como chegou até a tabela atual com os 118 elementos químicos. Prepara aí e vamos começar lá. Bom pessoal, na vida a maioria das coisas precisa ter um aspecto de organização, por exemplo, uma biblioteca. Biblioteca você precisa organizar os livros para que quando o leitor for lá ele consiga achar o seu livro com mais facilidade. Um outro exemplo, uma cozinha. Uma cozinha também necessita que a gente organize, para que a gente ache. Quando você abre uma gaveta, você vê que os talheres estão tudo organizados por tamanho, por colher, por garfo e por etc. Na química também não é diferente. A gente trabalhamos com átomos, com elementos químicos e também necessita de organização. E para que sejam utilizados de uma maneira mais facilitada, necessitamos também ter organização. E eles são organizados de acordo com suas características, com suas propriedades. Por isso a necessidade da montagem de uma tabela periódica para que possas ter uma certa facilidade em acesso a esses elementos químicos, ok? E a gente vai agora conhecer quem foi as mentes brilhantes a qual tiveram a ideia de organizar esses elementos químicos. E vamos ver a história de como foi essa evolução da tabela periódica e seus vários modelos. O primeiro modelo e a primeira tentativa de organização que a gente pode ver foi do cientista Dobereiner. Ele criou a lei das tríades. Olha o nome, tríades. Então pode-se dizer três. Dobereiner ele teve a ideia da seguinte forma: vou montar tríades. O que são essas tríades? Vamos colocar sempre os elementos de 3 em 3, ao passo que a soma da massa do primeiro elemento mais a massa do último elemento dividido por 2 chegaria próximo ao elemento central. Então ele organizou várias colunas com 3 elementos, mantendo essa forma e seguindo a regra da massa. A soma da regra da massa do primeiro com a soma da massa do terceiro chegaria próximo à massa do meio. Essa foi a primeira modelo de organização dos elementos. Outro modelo também muito interessante, que é o modelo de um parafuso teúrico de Charcot-Tollat. É francês, ele era francês e geólogo. Ele organizou da seguinte forma esses elementos químicos. Ele organizou na forma de espiral. Então esse espiral foi seguindo uma ordem crescente de massa, sendo que quando dava a volta em volta de um parafuso imaginário ou num parafuso que ele construiu para poder fazer essa organização, o elemento que estaria em cima e estaria embaixo teriam características e propriedades semelhantes. Então essa foi a segunda forma de tentar organizar a tabela periódica, esses elementos químicos. Nesse tempo já constituía de 61 elementos químicos. Outra forma que usaram também para organizar os elementos, que é bastante famosa, foi a lei das oitavas. Ela funcionava da seguinte forma: ele organizou os elementos químicos em colunas com 7 elementos, e esses elementos tinham as mesmas características de propriedades, e com as mesmas características, e no oitavo ele iniciava outra série seguindo a mesma ideia. Ele chamou essa lei de lei das oitavas,
porque se assemelhava às oitavas musicais. Então Niels montou essa espécie de organização e depois disso ele observou que havia essa semelhança com as notas musicais, lei das oitavas, tá ok? Bom pessoal, agora a partir daí surgiu um cara muito interessante, o nome dele é Dimitri, um nome bem diferente, a gente pode observar. Esse cara, ele foi o cara que tentou organizar os elementos de uma forma mais catalogar de uma forma mais precisa. Nesse tempo já existiam 63 elementos químicos. Ele dividia esses elementos em colunas. Por mais sagaz da parte dele foi, ele organizou de número crescente por número de massa, seguindo por colunas, sendo que a coluna difícil está completa. Por quê? Porque ele organizou os elementos de acordo com a sua propriedade. Só que ele percebia que um elemento às vezes dispoava muito a propriedade, estava um pouco distante da outra. Aí ele falou, peraí, existe algum elemento que eu ainda não descobri, que uma hora vou conseguir descobrir, e aí ele vai se encaixar perfeitamente nesse código que está faltando. Então Mendeleev construiu a tabela com essa ideia de qual teria outros elementos químicos que seriam descobertos, que seriam acrescentados ali. Então ele decidiu botar de acordo com a sua propriedade o elemento químico. Lembrando, gente, Mendeleev foi o responsável por ter criado a vodka. Tem quem gosta de beber vodka aí já sabe, tem que agradecer a ele. Gente, eu tô deixando aqui no final do vídeo esse pequeno slide que é para vocês poderem visualizar melhor sobre o que foi abordado e o que foi falado, sobre cada um dos envolvidos a qual foi citado e qual era a forma de organização de cada um deles, ok? Agradeço a todos e até mais. E esse foi o assunto abordado sobre hoje, a história da química. Lembrando, os princípios de organização da tabela periódica ainda continuam com os de Mendeleev, que a tabela ainda é organizada pela ordem crescente dos números atômicos, ok? A gente também pode ter observado que ao passar dos anos, a qual foi aumentando o número de elementos químicos, a descoberta deles também foi mudando a organização e hoje consiste nos 118 elementos químicos e continua a ordem de Mendeleev. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo entre a gente e se gostou, já sabe, deixe seu like aí, comentários, estou aberto a sugestões e a críticas também e agradeço a todos pela atenção. Obrigado e até mais, a gente se vê na próxima bate-papo.